noite. Boa tarde para você. Boa Boa noite tarde. para a gente, né? Boa tarde. Então vamos lá. A Raquel, direto de Los Angeles, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as aulas remotas lá. E depois, daqui a pouquinho, a gente vai chamar a Fabíola para falar um pouquinho da nossa realidade aqui de Brasília. Eu vou apresentar a Raquel novamente, porque às vezes tem gente que está chegando pela primeira vez. E aí a gente já vai começar, tá, Raquel? Tá, vamos lá. Então, Raquel Botelho, mãe do Pedro e da Laura, psicóloga e pedagoga em educação especial, colunista do blog Mães Mundo Afora, sugiro que vocês acompanhem, pedagoga com formação para início de escolarização da criança com deficiência intelectual pela Universidade de Brasília, psicopedagoga institucional, neuropsicóloga clínica, formação em transtorno do espectro autista e quadros assemelhados, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 2001 e atualmente reside em Los Angeles, na Califórnia. Mas antes da gente falar dessa educação aí remota na Califórnia, eu tenho uma pergunta para você, Raquel. Posso fazer? Meu Deus do céu. Se eu tô grávida? Não, não tô grávida. Não, eu acho que não é uma pergunta tão forte assim. É porque, assim, eu sou formadora de profissionais da educação, de professores, e acompanho também, como psicopedagoga, faço orientações em algumas escolas, públicas e privadas também, porque eu acompanho os meninos lá da clínica, e eu vejo uma certa confusão em relação à adequação curricular e ao PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado. Tá. Aí eu queria que você esclarecesse para a gente, porque, por exemplo, aí nos Estados Unidos, a gente vê essa nomenclatura. PEI, aí vocês chamam de AP, né? IP, é o IP, IEP. mas significa a mesma coisa, Plano de Ensino Individualizado. Isso. E aí eu queria ver com você a sua opinião e se é a mesma coisa, adequação curricular, e PEI ou não, tem uma diferenciação. Tá. O PEI é um direito da criança da educação especial. Ponto. Igual aí, né? Igual aí. A adequação curricular vai estar dentro do PEI. Quando a gente tem que pensar assim em termos de escola, né? O que eu quero para o meu filho no futuro? E qual é o papel da educação e da escola na formação dessa criança para o futuro? Porque a gente passa anos na escola para a gente ser formado, certo? Então, assim, a escola tem como objetivo fazer com que a criança tenha autonomia, que a criança atinja seu potencial máximo. E aqui nos Estados Unidos eles colocam ainda mais. Aí no Brasil, na Constituição, fala sobre cidadania. Aqui eles colocam a empregabilidade, emprego, e também a moradia independente, né? Viver sozinho, né? Então, assim, o PEI, ele aqui está voltado para a vida futura dessa criança. Então, o PEI é um documento que seria um contrato, um dossiê da criança, dizendo quais são os objetivos, as metas, para que a criança desenvolva e consiga lá no futuro atingir a sua máxima potencialidade, a moradia independente, o emprego, né? A formação do indivíduo como um todo. E dentro do PEI, a gente vai colocar as modificações e as acomodações. As acomodações e modificações, elas são a adequação curricular que a gente fala aí no Brasil. Então, eu coloco assim, que a acomodação é quando a gente coloca, seria a nossa adequação curricular mais simples. Seria assim, eu coloco a criança mais próxima do professor.
Eu Aqui, dou aqui a gente chama de pequeno porte. pequeno porte, isso, me faltou essa palavra. Pequeno porte, eu coloco a criança perto do professor, eu dou um material mais concreto, né? Isso é adequação de pequeno porte. E, então, entra na acomodação. Agora, quando eu começo a modificar o currículo, eu dou vamos supor, ela tem uma prova e ela precisa de mais tempo para realizar essa prova. Eu estou modificando isso. Então, já é a modificação, né? É o que a gente chama aqui também de temporalidade. Dentro da avaliação, você pode modificar a temporalidade, vamos dizer. Sim, dá mais tempo para ela. Dá mais tempo. Porque os outros estão fazendo a prova com um determinado X de tempo e essa criança precisa de mais tempo. Então, está havendo uma modificação. Por exemplo, uma criança que precisa de sistema FM dentro da sala de aula para escutar o professor. É uma acomodação. Tá entendendo? Então, varia. Tá, mas assim, se eu entendi, o PEI é um planejamento que vai acompanhar a vida toda da pessoa, do estudante. A vida. Toda reunião. E aí, as adequações, elas vão entrar à medida da necessidade dele. Hoje ele necessita disso, aí entra. Sim. Amanhã ele necessita de outra coisa, entra. Tem uma modificação, mas o PEI é um só. O PEI é um só. De ensino para a vida toda dele. Para a vida toda, a vida escolar toda dele, até os 21 anos. E aí vai ter a transição também. Então, para a vida adulta, a partir dos 16 anos, começa a discutir quais são as necessidades dessa criança, desse adolescente, para a vida adulta dele. Então, o PEI, desde que a criança entra na escola, aqui no sistema público, o que acontece? Ele vai seguindo o desenvolvimento da criança. E ali você vai vendo as metas, os objetivos em todas as áreas que são necessárias. E aí, uma outra questão. Não só nas áreas pedagógicas propriamente ditas. Não. Né? Que é outro ponto que a gente tem diferente daí. Porque, por exemplo, a adequação curricular ela é voltada mais para questões pedagógicas escolares. O PEI seria as necessidades mesmo, de um modo geral, que essa pessoa, que esse estudante necessita, né? Sim, de todas as áreas. Então, se a criança está com uma dificuldade comportamental, reúne-se todo mundo e aí vai ver estratégias, né, para diminuir as dificuldades comportamentais. Então, o PEI é construído de forma coletiva. Então, eu nunca fui numa reunião sem que a equipe toda estivesse presente, porque, vamos supor, nas estratégias comportamentais, o professor de educação física ele vai ter que executar, o professor de música vai ter que executar, todo mundo tem que estar ciente de como que vai lidar. E o que eu acho legal do PEI também, por exemplo, isso é na estratégia comportamental, mas você vai ter ali, vamos supor, ele vai passar quanto tempo com o professor na sala de recurso, no atendimento educacional especializado? E quais são os objetivos desse professor? Vai estar ali descrito, entendeu? Então você vai saber que Joãozinho vai 2 vezes por semana, 45 minutos. Eu não lembro mais da nossa estratégia de matrícula. Mas aí... Mais ou menos isso. O que ele vai fazer lá? O que ele vai fazer lá? Porque, por exemplo, aqui, os professores de sala de recursos têm o plano AEE. Então, vamos dizer, esse plano, ele tem que estar dentro do PEI do menino. Ele seria dos itens. Vamos dizer assim. O professor faz a adequação curricular que está dentro do PEI, outro item, né? Isso aqui é o primeiro PEI do meu filho. Isso é de 2009, já está mais grosso. Toda vez que eu vou lá, a gente sente ter reunião para discutir os objetivos, as metas, vai aumentando. Vai aumentando. Não, então, outra coisa bacana que você, como mãe, tem uma cópia para você. Eu tenho uma cópia para mim. Eu não sei se tem pais brasileiros que moram aqui no exterior que estão assistindo, mas os pais que residem aqui nos Estados Unidos, eles têm direito a um tradutor na hora da reunião e têm direito
ao PEI traduzido em português. Né? Aham. E assim, o que eu acho muito legal, que eu acho que eu já falei nas outras lives, é que os pais têm que estar presentes. Tem que ser marcada uma data em que os pais possam estar presentes. A não ser que o pai, o responsável fale, olha, eu não tenho condições de ir, então você pode deliberar aí sozinho, Aham. ou me liga, né? Se eu quiser levar a gente, vamos supor, não tem fonoaudiólogo na escola, mas eu acho importante que o fonoaudiólogo do meu filho particular participe, eu aviso a direção da escola e levo. Porque talvez Aham. ele tenha dicas ali para unir, né? Sim. Para unir. Então, é um trabalho em conjunto. O PEI, ele vai seguir o percurso escolar dessa criança até a saída da escola, que é nos seus 21 anos, depois ele entra em outro programa, né? Aham. Ah, então tá, deu para a gente entender mais ou menos, porque assim, aqui no Brasil tem gente que usa a nomenclatura, né? PEI como se fosse a adequação curricular, mas o PEI é mais abrangente, é mais do que a adequação, Não, eu né? tenho um exemplo. Eu trouxe do Brasil a adequação curricular aqui. E falaram, não, isso daqui não é o PEI. Não é o PEI. Eu falei, meu Deus, e o que é o PEI? Porque eu tinha essa ideia que o PEI era a adequação curricular, mas Aham. não é. Não é. O PEI ele vai ser um contrato educacional, diríamos assim. Onde Uhum. ali vai estar descrita a função de todo mundo, os objetivos, as metas, a forma de avaliação. Vamos supor, se tem... Aqui eles têm, por hábito, essas provas estaduais para ver o ranking do aluno. Então, quais são as acomodações necessárias para a criança fazer essa prova? Agora, se eu, Raquel, não quero que meu filho faça essa prova, eu, por escrito, digo que eu não quero e ali está anexado no PEI também. Aham. Então, ali vão estar delimitados todos os apoios necessários e os objetivos. E uma coisa, esse final de semana eu estava numa conferência Eu de... vi. Você viu? Amei a camiseta. É linda, malha ótima. Eram 70 pessoas especialistas em PEI aqui nos Estados Unidos. Cada uma de um estado, cada uma com um público-alvo diferente. Todos em prol da educação especial. E aí, assim, todas falaram, não adianta ter muito objetivo no PEI. Aí eu até peguei o PEI do Pedro aqui para ver. A gente tem 9 objetivos, né? Não que as outras áreas não sejam trabalhadas na escola, mas o enfoque principal são os que estão aqui no PEI. Aham. Outra coisa, e que esses objetivos sejam objetivos claros, que tenham aplicabilidade na vida dessa criança e que esses objetivos possam ser mensuráveis. Então, são coisas objetivas mesmo. As metas são objetivas, né? Então, quando fala assim, trabalhar a individualidade do aluno. O que é individualidade? É ele reconhecer o nome? É ele reconhecer aonde ele senta? Então, é outra coisa, não é individualidade. O objetivo Aham. seria reconhecer a sua carteira dentro da sala de aula. Quantas Alguma vezes coisa palpável mesmo. muito palpável. E Uhum. quantas vezes ele tem que reconhecer? O ideal é que ele reconheça todos os dias, né? Mas qual é Aham. o pequeno objetivo, o objetivo a curto prazo? Que ele reconheça uma vez por semana. Qual é o médio prazo? Que ele reconheça 3 vezes por semana. E qual é o longo prazo? Que ele reconheça todos os dias. Aham. Bom, terminou o ano letivo, ele não conseguiu reconhecer, ok, terminou o ano letivo, mas o PEI tem validade de 1 ano. Quando que foi feito esse PEI? Então, no ano seguinte, na data que expirou o PEI, senta-se novamente para ver, e aí, ele atingiu ou não atingiu o Que é uma objetivo? outra diferença. O PEI não é a duração de um ano letivo. Não, Ele é a duração de um ano civil, vamos dizer assim. Então, sim, por exemplo, hoje, dia 13 de julho, se eu fizer o PEI hoje, 13 de julho de 2020, eu tenho que fazer, atualizar, né? Dia 13 de julho de 2021, que aí é o prazo de um ano, né? é Bem isso aí. bacana, E aí, Raquel. assim, eu tô apaixonada pelo PEI.
se eu pudesse vender essa ideia aí de como que é escrito e tudo mais, eu tô dentro. Né? Vender não. Não, e agora que você participou desse encontro aí, eu acho que ainda deu para expandir mais ainda, porque, como você falou, foi um encontro de vários estados. Aí chama estados também? Estados, Uhum. Né? Então, aí você tem uma diversidade também, porque a gente sabe que aí é bem diferenciado também um lugar Sim, do outro, né? sim. A questão da educação especial, eu acredito que deva ser bem diferente mesmo, os atendimentos, né? Olha, os nomes mudam, o formulário muda, mas o conteúdo é o mesmo. Tá? Então, às Aham, vezes, o título é diferente de estado para estado, mas as ideias estão ali. Né? Por quê? Porque tem a lei, que é o IDEA, né? O IDEA Act, que é a lei da pessoa com deficiência ligada à educação aqui nos Estados Unidos, que norteia tudo isso aí. Né? No Brasil, a gente vai ter a LBI, né? O artigo 27 e 28 da LBI. aham. Bom, Que legal. E ah, aí, o que que você pode dizer para a gente dessas aulas remotas aí? gente, a primeira coisa que eu quero dizer é que não, a gente não é super heroína como mãe. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tô falando com vocês, tô aqui na cozinha, tá bagunçado e tudo mais. Hoje era para dar aula pro Pedro, né? A gente está no programa estendido, que é, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o programa estendido, a gente são 3 meses de férias, mas dentro desses 3 meses de férias, um mês a gente tem aula para manter o conteúdo das crianças para elas não perderem. Bom, então hoje a gente está entrando na segunda semana desse programa. E aí a professora continua enviando, fazendo material da mesma forma que ela estava fazendo anteriormente quando a gente entrou em quarentena. Ela todo domingo ela manda pra gente uma grade com as atividades de segunda a sexta-feira. O barulho lá de fora tá incomodando? Não, Não? Tá. não. Então ela manda essa grade com essas atividades pra gente e de 15 em 15 dias ela marca uma janela na escola, uma janela de horário na escola e a gente vai buscar os materiais impressos. São os Aham. mesmos materiais que ela também manda por e-mail pra gente. Bom, então, e aí a gente tem as sessões de Zoom todos os dias de manhã. São 30 minutos só. Ah, isso que eu queria saber. Porque É, uma das questões aqui é justamente isso. As crianças estão ficando cansadas, porque tem escola que está fazendo 3 horas. não, na educação especial, na escola do meu filho são 30 minutos. Na outra escola de uma conhecida minha, são 3 vezes por semana, 1 hora só, Uhum. tá? A Mas assim, Laura, por exemplo, que é a Laura regular. era 1 hora, 3 vezes na semana, mas Porque tinha a muita Laura é do ensino atividade. regular, gente. Ensino regular, ensino Porque, assim, regular. uma das questões que eu tô, assim, meio assustada é isso. Tem escola que está puxando muito, está colocando muitas horas. Eles não dão conta. O Pedro mesmo, com 30 minutos, eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Eu uso timer para ele saber o período, a quantidade de tempo. Então, eu uso o timer visual. Trouxe aqui, ó. Eu tenho só 10 minutos com você. Eu uso o timer visual. A gente faz as atividades juntos, eu estou sempre do lado e eu que sou a pessoa que vou dizer para a professora se ele acertou ou errou. Eu trouxe algumas atividades aqui para mostrar para vocês. Bom, mas assim, eu estou meio correndo. A hora do Zoom, ela divide, ela faz a hora do ciclo. Não sei se era assim que a Da gente falava. rodinha. Da rodinha. Então primeiro ela mostra a rotina do dia, que é a mesma todo dia. Ele não cansa, quem cansa sou eu. E aí ela vai cantar uma musiquinha onde as crianças vão se esticar e tudo mais. As musiquinhas são sempre mais ou menos as mesmas, porque ela apresenta no Zoom uma tela de computador com as músicas, né?
É um programa que ela utiliza aqui chamado Starfall. Eu não sei, quer ativar aí o que Vou eu ativar. escrevo aqui? Starfall. Só para vocês verem, tá, gente? Eu sei que é inglês e tudo mais, mas assim, é só para vocês... Só para ter uma ideia, né, Só para ter Raquel? uma ideia. Isso aí, é o Starfall. Ops, foi Stargel. Starfall. E aí, nesse programa, ela consegue trabalhar as cores do dia. Então, a criança ela pergunta, quem quer escolher? Levanta a mão. Daí a criança levanta a mão. Então, Starfall é o nome. Aí a criança escolhe rosa. Aí esse programinha mostra vários objetos em várias cores e a criança tem que apontar o rosa, né? Porque eu que sou a mãe, então eu tô ali do lado. Se o meu filho Pedro acerta, eu falo, muito bem, high five, para ela saber que ele acertou. Se ele erra, eu falo, agora não, filho, tenta mais uma vez. E daí ela dá a dica, aí ela, né, porque com o cursor dela, ela consegue marcar onde é, e aí ele aponta. Né? Então ela sabe quando foi sem dica e quando foi com dica, tá? Então E quando ele acertou. E quando ele acertou, As aulas são gravadas no Zoom, então ela também consegue contar a quantidade de acertos e erros. Então ela trabalha a data. Para as crianças que não conseguem falar, ela pede para dizer play, que é aperte, né? Para o computador dizer. Então, é a data, a cor, a forma geométrica. Também é trabalhada da mesma forma, tem a forma geométrica e tem os objetos. E aí a criança vai ter que dizer qual que é a forma geométrica que está de acordo. E a letra do dia. E a letra do dia cada dia é a letra de acordo com o alfabeto. E aí a gente tem que procurar objetos em casa. Até tem isso aqui para facilitar o Pedro. Objetos na casa que começam com aquela letra do dia. E o Pedro já está na fase que ele digita no tablet dele a letra do dia. Claro que então eu escrevo, eu tenho um alfabeto móvel, eu escrevo as palavras para ele e aí, letra por letra, ele vai digitando. Digita. Mas eu preciso apontar assim. Ela sabe, eu já mostrei para ela, então ela sabe como está funcionando. Esse é um dos objetivos do PEI do Pedro, é que ele comece a digitar. Então a gente está trabalhando com isso. O objetivo dele é que ele digite o pré-nome dele. Tá? Então ela me deu a dica de fazer Pedro, então eu mostro o P, o E, ele vai indo, só que o O, agora ele já faz sozinho. Então a gente está usando a técnica em análise do comportamento, que é o encadeamento, mas ao contrário. Ao contrário, de trás para frente. Trás para frente. Isso é na aula dela, com ela. Agora as atividades que são impressas, ela manda para a gente fazer. Então deixa aqui eu ativar. Isso. Tá. Só lembrando, gente, que a gente vê ao contrário, tá? Isso. Mas assim, só para ter uma ideia das atividades no plano gráfico, né? Isso. Então, aqui, gente, é a atividade de matemática, olha só. Ela já mandou impresso pra gente, veio no envelope, então todo dia eu trabalho, né? Aqui a gente vê o Pedro já rabiscando. Aqui a gente percebe que ele tem dificuldade mesmo, né? Ah, mas isso aqui é super chato pro Pedro. Mas aí eu uso isso aqui, ó. Eu falei com ela e perguntei, posso usar sistema de economia de fichas? Toque, pode. Então ele completa 10, cada probleminha ele ganha 1. E no final eu dou um intervalo para ele andar pela casa e pular no pula-pula, um intervalo de 5 minutinhos. Toca o alarme e ele volta. Tá? A gente vai falar aqui um dia de economia de fichas, né? Eu acho. Então, que a gente ainda não falou. Não, isso daqui ela que fez e mandou para mim, né? Nesse envelope. Outra coisa que ela falou para a gente usar também, que é o agora e o depois. Então eu faço essa atividade e depois eu vou fazer essa outra. Isso. Então ele sabe o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando.
Então, é dessa forma que ela está trabalhando aqui. O texto, a gente tem os textos que são muito simples também, né? Uhum. Aí aqui é da criança que foi no parque. E Só aí, uma frase em cada folha. Embaixo. no caso dele, uma frase em cada folha, né? Uhum. Isso é a forma que ela trabalhou. E aqui é a interpretação de texto, que ele tem que marcar. Ok. Ah, mas eu não tenho isso no Brasil. Ok, mas a gente pode fazer com história pelo YouTube. Então tem esse livro que eu adoro, que é super colorido, que dá para trabalhar milhares de coisas nele. Mas aí, inclusive foi trabalho aqui da fonoaudióloga. Vocês conhecem da centopeia comilona? Tá no YouTube. Mas aí aqui, ó. Aí pergunta, o que a centopeia comeu? Comeu uma maçã, né? E a criança você pode colocar na tela do seu computador uma maçã e um sapato. E aí pede para a criança dizer o que ela comeu, a maçã ou o sapato? Daí a criança Uhum. maçã. E foi feito desse jeito. E depois a gente construiu a centopeia com círculos, né? Então ele teve que recortar os círculos e colocar, pintar o círculo, colocar em ordem. E aí a gente gruda tudo aqui na janela. Uhum. Então, assim, esse programa é um programa chamado... É um currículo que eles utilizam. Deixa eu anotar aí também, Mara. Deixa eu colocar para o pessoal. Chama N2Y. Aí dá para entrar e conseguir algumas coisas. De vez em quando, de graça, de vez em quando eles fazem uma promoção. O sistema que a professora usa da hora do círculo lá, da rodinha, é Lake Shore. Também. Agora, nessa época do Covid, eles estão dando várias coisas assim de graça. Então, mas sempre tem que estar olhando. Bom, Uhum. aí a gente tem aula de música também, que é para trabalhar ritmo, e daí põe as musiquinhas que as crianças gostam, mas sempre num tema só, e acabou. Rapidinho. Tá, vai. E Pode aí, seguir. A Fabíola disse que você pode seguir. tá. Bom, vou falar agora dicas de sucesso, né? Porque conseguir ter um sucesso aqui em casa, dependendo do dia também, tá, gente? Nada é perfeito. Uhum. Eu Sempre comecei. é assim. Cada dia é um dia. Então hoje foi um dia ruim, mas assim, na maioria das vezes, quando eu trabalho com o interesse do Pedro, que agora é o Elmo, né? Então eu uso muito, então tá, você quer ver vídeo do YouTube? Então, na hora do intervalo, eu ponho um videozinho curto do YouTube e aí ele assiste o Elmo dele e depois a gente volta para a atividade. Uhum. A rotina, que é super importante, que isso dá previsibilidade para ele. Estabelecer um local de estudo. Eu tinha o quartinho de estudo, mas é cheio de coisa, e aí ele não ficava sentado, não deu certo de forma alguma, né? Então a gente veio para a cozinha. Eu tive que modificar um pouco a cozinha aqui, a mesa eu tenho que colocar mais para próxima da janela. Ele fica sentado entre eu e a janela, de vez em quando ele distrai. Mas assim, tem funcionado, só que eu tenho essa obra aqui na frente. Então tem dia que o caminhão lá fora é muito mais interessante. Do Aí que a aula. do que a aula. Mas aí a gente fala trator amarelo, caminhão azul, mostra azul. A gente tenta, vou trabalhar o currículo da professora, mas enfim, eu estou tentando, né? Essas coisas, a economia de fichas, o agora e depois, isso tem me ajudado muito. O erro é estudar num lugar cheio de estímulo, tentar ser super heroína, não sou super heroína, não, tem dia que eu não consigo mesmo, né? Os intervalos foram importantes, porque na primeira semana eu tentei trabalhar tudo de uma vez e aí foi muito frustrante e eu fiquei nervosa, e eu ficando nervosa ele começa a associar
que a mamãe nervosa é a hora do estudo, então eu tenho que estar muito calma, muito... Isso que você falou é essencial, porque às vezes eles vão pelo que a gente está demonstrando ali. Se para a gente está sofrido, está difícil, é essa mensagem subjetiva que a gente está passando para eles. Então, estudar não é uma coisa legal. Não, eu A tenho... gente tem que se policiar para isso, né? Eu tento, assim, a dica que eu dou para as mães é tentar fazer... Aqui a gente não tem ajudante em casa, né? Então, você faz tudo. Então, nos dias que eu tenho mais aula, que a gente tem aula de música com uma outra professora e tudo mais, o almoço vai ser mais simples. Ou come a comida requentada do dia anterior, ou descongela alguma coisa. A gente tem que, né? Não vai ser um dia comendo um sanduíche na hora do almoço que a criança vai, né? Bom, e aí a minha relação com a professora ficou muito legal, porque qualquer coisa ela está disponível para me ajudar. Ela me ajuda na confecção de material, eu peço sugestões e ela sempre me dá um feedback. Que legal! Isso é muito bom. E assim, eu tenho feito muito passeios virtuais com o Pedro também. Eu sei que o Zoológico de Brasília aí tem passeio virtual. Eu sei que o Zoológico de São Paulo também. Então, isso enriquece as aulas. Os aplicativos são importantes, né? Para a gente trabalhar algumas coisas e mudar o material também. E eu gosto muito do Boom Cards. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Boom Cards agora tem em português. E aí, são os professores, eles fazem o material e você tem acesso a esse material. Agora, uma coisa que eu acho muito legal aqui nos Estados Unidos, que eu não me lembro daí do Brasil, era Teachers Help Teachers. Vou anotar aqui também. Teacher Help Teachers é uma homepage que é criada por professor, e aí os professores colocam ali os seus materiais confeccionados e vendem para outros professores. E aí salva muito tempo, economiza no tempo na hora de preparar material. Então, muito material que eu recebo também da professora do Pedro, eu sei que ela pegou dali. Né? Uhum. Então, Mas aí, assim, só a ressalva de que a gente precisa conhecer a criança, porque senão daqui a pouco a gente só compra um monte de materiais e não vai servir para aquele estudante, né? Não, e outra coisa, então, em inglês, eu acho que ali é só para ver, e eu também acho que, Mara, é para tirar ideias. E outra coisa, para a gente pensar também num banco de dados no Brasil, onde a gente pudesse colocar os materiais confeccionados. Isso. Para a gente poder ter uma ideia para utilizar para o nosso estudante, para o nosso caso. E serve assim, para ideia mesmo. Às vezes você vai mexer numa coisa, noutra, mas a ideia está ali, né? Não, ideia, imagem, tudo, tudo. Eu acho que é tudo disponível e a gente tem que sugar todas essas informações, né? Agora, ó, que nem super simples isso aqui. Peraí que eu vou tirar. Aqui. Tá vendo? História em sequência. Uhum. Eu fiz muito disso, dessas histórias em sequência, em pintar e plastificar, né? Ela fez tudo. Então, assim, e é bom que dá pra limpar e dura, e ele gosta, e ele tem dificuldade de coordenação motora, então com velcro fica mais fácil. Isso, bem bacana. Eu acho que foi acelerado, né? Mas é isso que eu tenho. Não, mas foi legal, assim, pra gente ver. E, assim, você tem na sua fala toda a angústia que a gente tem aqui. Eu acho que independente se a gente está aí ou aqui, a família tem toda essa angústia, os professores. Agora a gente vai ouvir a Fabíola, né? O lado dos professores, que também a gente sabe que não é fácil, porque é uma nova maneira de ensinar, uma maneira que a gente não aprendeu. Não. Então, você tem que se reinventar enquanto família, enquanto equipe pedagógica, enquanto professor, né? É uma nova forma, né, da gente ensinar. É um apoio. E para os meninos também, né? É uma nova forma para eles aprenderem também.
né? Sim, Aprenderem de uma outra forma. sim. Agora, uma coisa eu digo, quando a professora aparece, ele para prestar atenção. Isso é muito legal. Ela tem muito mais valor do que eu ensinando, Aham, sabe? Ele sabe que ela é a professora. É ela, entendi, né? entendi. Isso tem um peso muito É, grande. isso é legal, porque ele tem a referência dela como a professora, né? Sim. E assim, às vezes eu vejo que os professores ficam preocupados de baixar algum filme, alguma coisa, e isso que você está trazendo é bem interessante, porque às vezes a figura do professor, sem muita coisa, às vezes vai atrair mais a atenção do estudante do que, às vezes, um vídeo animado, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. Raquel, muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Estou à obrigada. disposição. Tá, a gente está tentando, gente, arrumar um jeito de gravar na sexta-feira, Raquel, Fabiola e Mara juntas, mas vai ser lá no YouTube. Aí eu vou avisar aqui, tá bom? Obrigada, Obrigada a Raquel. Um você. beijo no Pedro e na Laura, viu? Obrigada. Muito obrigada. Tá vendo, gente? Então, as angústias são as mesmas, né? Fabíola, dá um oi aí para mim, por favor, que agora a gente vai ouvir o lado da professora de Brasília, que é o que a gente está passando agora no Distrito Federal. Hoje, especificamente hoje, a gente recomeçou o ano letivo aqui, né? Oi, Olá! Tudo bom, Mara? tudo bom, querida? Estou Joia! falando Como é que que... hoje a gente está recomeçando o ano letivo aqui no Distrito Federal com aulas remotas, né? Isso, hoje é o primeiro dia do Valendo, né? Porque há Uhum, 15 dias a gente já trabalha nesse formato remoto e há 15 dias está trabalhando em forma de acomodação da criança, né? Um acolhimento. O uhum, acolhimento das famílias, das crianças. Então, a gente tenta trabalhar esses 15 dias de forma com que as famílias conhecessem a plataforma. A gente trabalha pela plataforma Google. E aí, no sala de aula, né? Então, a gente inseriu as atividades na plataforma e para os pais terem conhecimento e ver o que consegue fazer. Mas antes disso, Mara, o que a gente conseguiu nortear? Não tem como a gente fazer nenhuma atividade para as crianças se a gente não conhece o aluno. E a gente uhum, só teve 20 dias de aula presencial. Então, isso, para nós, professores de crianças especiais, isso foi assim, 20 dias é pouco para a gente conhecer o nosso aluno. A uhum, gente conhece, mas é pouco para a gente conhecer. Então, o que a gente teve que fazer? Assim como eu fiz no começo do ano, eu fiz uma sondagem com as famílias para saber o que aluno gostava, o que gostava mais, o que gostava menos, para eu poder ter toda essa articulação, para poder chamar a criança para mim, para poder ter o aluno querendo estar dentro da sala de aula comigo, eu tive que fazer também esse tipo de sondagem em relação às famílias. Então, encaminhei antes mesmo, né, de começar na plataforma, solicitei às famílias, o que é que vocês têm em casa para os alunos? Vocês têm acesso ao tablet, ao computador, é um celular? Porque dependendo também da forma, do tamanho, do formato que o aluno vai ver, a gente também tem que preparar as atividades em relação a isso. Então, assim, se for exatamente. uma coisa pequenininha, eu tenho que me colocar maior. Se for um Uhum, computadorzão, eu não preciso me preocupar tanto. Então, esse tipo de coisa, de direcionamento, você vai ter um horário para trabalhar com seu filho, né? Porque às vezes a mãe tá tendo trabalho remoto também. Então, qual é o uhum, horário que você vai ter? Você tem de manhã, de tarde, à noite? Que horas que é? Se eu colocar na plataforma para você todo dia, você vai conseguir realizar com seu filho? Se eu colocar uma vez na semana, todas as atividades da semana, fica melhor para você, porque você pode imprimir as atividades de uma vez só? Ou você prefere que eu poste cada dia? Então, assim, esse tipo de sondagem foi realizada, foi feita, né? E uma coisa legal, Mara, aqui, pelo menos aqui no plano piloto, que a gente está no Distrito Federal, né? Para quem não é aqui,
Brasília, e a gente tem várias regionais. E a regional que eu pertenço é do Plano Piloto, que é o centro, né, de Brasília, que pega Cruzeiro, Octogonal e o Plano. E aí a gente tem uma rede de apoio muito legal, muito bacana, de professores de classes especiais. E que que no começo era só praticamente lamentações, de reclamações, porque a gente nunca tem apoio, classe especial e ensino especial, difícil ter apoio né, da parte de cima. E a gente começou a ver que esse tipo de canal era um canal de uma rede de apoio mesmo. Então, a gente colocava, em vez da gente ficar reclamando, a gente começou a apresentar soluções. Então, mudaram a postura, né, mudamos Fabíola? a postura. A partir da pandemia, a gente mudou a postura do grupo também. Então, hoje está uma rede de apoio linda, em que a gente coloca as nossas angústias em relação ao que a gente está querendo fazer e não está conseguindo, porque a gente não tem domínio de plataforma, de informática, a gente não é graduada nisso, a gente nunca pensou que daria aula dessa forma. A gente E não aí as aprendeu pessoas vão a dar trazendo aula soluções assim, para né? a gente. Oi? A gente não aprendeu a dar aula assim. Não, a gente não aprendeu a dar aula. Dessa realidade a gente nunca viveu. Tá todo mundo na novidade. Então as famílias estão em novidade, os profissionais estão com a novidade. E aí a gente tá tentando se reorganizar. E em relação a isso, foi muito bacana. Hoje mesmo aconteceu uma coisa muito legal no nosso grupo. Eu fiz um jogo, né? Eu confeccionei um jogo, porque isso que a Raquel falou é muito legal, porque assim, a gente tem que fazer um link com o que o nosso aluno consegue fazer. Então, eu fiz um jogo da primeira letra do nome dos meus 2 alunos. E esse jogo eu fiz no PowerPoint, coloquei o jogo na plataforma Google, e o jogo não rodava de jeito nenhum a voz. E a voz, para mim, a minha voz no jogo seria importante para o aluno ter autonomia para fazer o jogo, para realizar o jogo. Então, no jogo eu falava, clique na seta vermelha. Né? Se ele errasse, indicava para onde que ele tinha que ir depois. Então, assim, era um jogo todo estruturado, que eu fiz assim, aos trancos e barrancos, estudando tutoriais e mais tutoriais. Eu sou a rainha do tutorial hoje. Então, assim, nunca peguei para fazer. Então, se eu conseguir fazer, todo mundo consegue, porque eu nunca tive habilidade para informática, nunca. Eu, para fazer um jogo desse, eu demorei a primeira vez 4 horas. Agora eu já estou fazendo com mais habilidade, porque uma coisa que a gente começa a fazer, depois a gente vai tendo habilidades, né? Então, a gente está saindo da zona de conforto, né? Que também é um aspecto muito bacana. E aí, uma das colegas lá desse grupo falou assim, Fabíola, eu fiquei tão incomodada que você não consegue colocar esse jogo, que eu fui pesquisar. E aqui no Brasil não tem um tutorial explicando. Onde tem tutorial é nos Estados Unidos. Então, eu pratiquei o meu inglês, que estava fraco, e fui lá buscar os tutoriais dos Estados Unidos para poder fazer para você aqui. E aí ela fez um tutorial, Mara. Pensa na coisa mais bacana da vida. O tutorial passo a passo de como é que tem que fazer para o jogo rodar. E ela traduziu para você? E ela fez o tutorial, ela mesma fez o tutorial. Olha, do gente, passo a passo. E aí está à disposição na internet para todo mundo ver. Colocou no YouTube. Então, assim... tem nome para você colocar aqui? Ai, que agora... É Ana Tereza o nome dela. Ana Tereza com Z. Mas eu não sei, uma falha minha, eu não sei o nome. Mas se colocar Ana Tereza... Não, depois você faz um stories e me marca que a gente coloca aqui nos stories. Dela. Vou fazer isso. Ana Tereza, se tiver aí, capaz até que ele esteja aqui, ou as meninas da classe especial, se estiverem aqui, coloca aí para mim, por favor. Quem se lembra? Nosso grupo, nosso grupo é maravilhoso. A Jane Ana Tereza tá Ramos de Jesus Ferreira. Eita, peraí. É esse? Ana Tereza Ramos de Jesus. Ela tá aí, Ana Tereza. Então, olha, um beijo para você, Ana Tereza. Muito obrigada por ter me ajudado. E aí então a gente com essa rede de troca, a gente está, né? A gente está deslanchando. Então, assim, voltando, né? Que a gente fez a sondagem, eu fiz a sondagem e tal, fiz o jogo. Os pais, as minhas 2 famílias teriam condições de imprimir. Então, minha primeira semana, eu coloquei só testes. Então, eu coloquei links do YouTube para poder ver se os pais conseguiam acessar, abrir para a criança ver. Tudo em relação à festa junina.
Coloquei material de impressão de festa junina para poder fazer bandeirinha, para poder fazer uma fogueira, para poder fazer... Porque eram coisas que estavam no jogo. Aham. E depois ainda fiz um vídeo meu, assim, com recurso também que assim, eu tô aqui dentro de casa. Pesquisei, eu vi que você colocar um pano verde atrás, você consegue fazer chroma key. Eu tô chique, bem, de chroma key. Muito legal Entendeu? esse vídeo também da Fabíola. E Ficou aí, legal. E o que eu gostei é que ela colocou os bastidores. os bastidores. É porque, Então assim, a para gente fazer um vê, vídeo né, desse, eu Fabíola, demoro que 13, 14 tomadas para fazer. Não é assim, valendo, pronto, acabou. E eu quis colocar exatamente para as pessoas verem, olha, não é fácil, a gente erra, a gente tem que refazer. E aí, o que aconteceu com isso? Que aí linka o que a Raquel falou. Eu dei um vídeo do YouTube e coloquei um vídeo meu. O feedback das famílias foram: Fabíola, na hora que você colocou o vídeo do YouTube, ele prestou atenção, ele olhava assim, mas desviava o olhar. Quando foi você, ele olhou do começo ao fim. aí, gente, esse é um feedback maravilhoso. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, agora eu vou ter que virar, né, blogueirinha de fazer. Vou Porque ter que aí, fazer meus vídeos. agora, mesmo que você faça pequenos vídeos, mas se você se Aparecer. mostrar, às vezes você vai ter essa atenção maior, né? Isso. Outra coisa também em relação aos meus alunos, porque aqui em Brasília, gente, quem é de fora, nós temos uma realidade diferenciada que nós temos chamada classe especial. Então, eu tenho 2 alunos na minha classe especial, que seria uma passagem para poder as crianças serem integradas no regular. E aí, um diferencial, né, que tem dessa classe, exatamente de eu poder dar essa dedicação exclusiva para 2 alunos. E aí eu falei com as famílias que eu quero uma vez por semana, porque não é uma classe regular, então todo dia eu não preciso estar, mas uma vez por semana eu quero estar com meus alunos para poder eles me verem também ao vivo no Meet. Né? Uhum. Então, assim, a gente já fez essa experiência. Um aluno meu ficou comigo 8 minutos, a mãe segurando no colo, ele querendo fugir, e ele segurando, mas ficou 8 minutos. E o outro aluno ficou 30 segundos. Mas, assim, qual é a minha meta agora? O que ficou 30 segundos, ficar 31 segundos. O que ficou 8 minutos, ficar 8 minutos e 1 segundo, entendeu? E a gente vai aumentando de Isso pouquinho. mesmo. E Uhum. aí, para a gente poder ter esse entrosamento. E aí aumentar, né? Até porque a gente sabe, mesmo que uma aula física, né? A gente já sabe disso, que é tudo um processo, é um processo moroso, não é da noite para o dia. Eu até sempre brinco, né? A gente literalmente tem que suar a camisa, às vezes, para conseguir um resultado. E virtualmente, então, porque tem toda uma questão ambiental. Você está ali na sua casa, não é a escola, né? Aqui, para a Raquel falou, ela teve que ver o local lá da casa dela e é a cozinha. Então, isso. tudo Para isso isso também orientei as famílias que fizessem a rotina estruturada. Então, o que eu pedi para eles antes desses 15 dias começarem? Que eles tirassem fotos. Assim que a gente soube que ia voltar, eu falei para eles: tira foto de tudo que ele faz durante o dia. Então, assim, acordou, foi escovar dente, tira foto. Vai lanchar, tira foto. É a hora de assistir televisão, tira foto. E pega também um horário, senta a criança no local em que ele vai fazer as atividades, coloca lá um caderno, um lápis, um estojinho e tira a foto dele também naquele ambiente, o ambiente que ele no futuro vai fazer atividade. E aí eu orientei as famílias para fazer essa rotina. Então, as 2 famílias estão fazendo a rotina. Então, ele coloca lá, acordou, vai escovar dente, vai lanchar, vai almoçar, e vai descansar, e à tarde, depois do descanso, vai ser a hora com a tia Fabíola. E aí eles colocam lá a foto, e aí eles sabem que aquele horário, exatamente o horário que eles vão ter a atividade que eu propus para eles, né? E a gente sabe que a agenda já ajuda bastante, porque aí ele se organiza para aquele momento, né? Ali ter uma atividade relacionada à escola, ou vídeo, ou então você está mandando, Fabíola, atividades para casa?
Estou mandando as atividades relacionadas aos vídeos que eu estou elaborando, né? Aham. Então, eu já fiz o vídeo da festa junina e as atividades relacionadas. O jogo vai rodar, né? O jogo da primeira letra do nome, as atividades relacionadas. Na outra semana já está planejado a poesia das borboletas. E na outra semana já está programado. Eu fiz esse final de semana, eu fui para uma fazenda e aí eu fiz o Seu Lobato Tinha um Sítio com o cenário da fazenda. Olha, que legal, tá vendo? Então vai ser, infelizmente, o que eu queria mesmo era mostrar os animaizinhos de verdade, mas eu não tinha o raio do pato. O pato me quebrou. Então, eu tinha o cachorro, tinha a vaca, tinha o gato, mas o pato eu não tinha. Então, eu tive que fazer, dar uma adaptação e foi por figuras, todo o vídeo por figuras, mas acho que vai ficar bem bacana e eles vão gostar, é assim eu espero, né? E Mara, e a Fabíola tem postado aqui, gente, nos stories dela, e ela me marca e eu sempre tenho repostado também. Esse ainda vai sair do forno ainda, tá? Ainda estou em fase de edição. Tentar levar para o Instagram. Porque eu fiz ele em formato de YouTube, né? E aí ele ficou grande para colocar no Instagram. Na hora que eu coloquei, cortou. Aí eu falei, vou ter que refazer para caber no Insta. Uhum. Mas uma coisa também, Mara, que a gente está fazendo aqui, e o nosso grupo está ajudando bastante, a gente vai ter que fazer, chegou uma circular 133, dizendo que a gente tinha que fazer um plano, como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui. Plano interventivo das classes especiais. E esse plano interventivo, ele vai ter que constar os objetivos. Na verdade, eles solicitaram que tivesse objetivos, orientação à família, atividades e estratégias. E aí, nesse grupo também, a gente elaborou, e aí uma colega sensacional idealizou um quadro. Então, ela elaborou todo um quadro para a gente poder só completar como se fosse o plano, né? O plano anual. E aí, a gente acrescentou também as áreas que a gente tem que trabalhar. Então, dentro desse quadro, a gente já colocou por tópicos a socialização, linguagem e compreensão, linguagem e missão, cuidados próprios, o cognitivo e o currículo, sendo ele funcional ou de alfabetização. Então, ele está um quadro bem completo. E aí, a gente vai ter que agora estruturar. Isso vai ser bimestral, a solicitação é que seja bimestral. E a gente vai começar a estruturar para essa orientação para as famílias ser de uma forma mais estruturada, em forma de formulário, né? Muito bom. E assim, aí já quero deixar claro para vocês que a Fabíola, ela é show de bola, assim. Obrigada. Ela tem um coração enorme. E ela, vamos dizer assim, pensa mais ou menos como eu penso nessa questão de compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências. Então, gente, entra aí no direct dela, @Fabíola Lima Neves. Eu nem te apresentei, Fabíola. A Fabíola Lima Ferreira das Neves é professora da Secretaria de Educação há 28 anos, pedagoga, especialista em didática, psicopedagoga clínica e institucional e especialista em autismo. Nem te apresentei. Mas entre tanto no dela quanto no da Raquel. Assim, se vocês quiserem saber mais sobre o PEI lá dos Estados Unidos, a Raquel é Rachel, né, com CH, Botelho, e a Fabíola é Fabíola Lima Neves. Se vocês quiserem entrar em contato com elas, se quiserem perguntar também alguma coisa para mim, a gente está se organizando para um encontro de nós três, porque a gente acha que vai ficar melhor nós três conversando. Sexta-feira, se tudo der certo, vai ser no YouTube. Tá bom? Fabíola, muito obrigada, e querida. Todo o material que tiver, que vocês quiserem, pode pegar, não tem direitos autorais, pode pegar e usar. O único direito autoral que tem é da musiquinha da galinha pintadinha, que Deus sabe o que vai acontecer depois que eles descobrirem que eu estou usando. Obrigada, querida. Muito obrigada. Viu? Obrigada a você, Mara, pelo convite. Vamos ver se vai dar tudo certo sexta-feira para a gente estar juntas lá no YouTube. Tá bom? Combinadíssimo. Obrigada, amor. Muito obrigada.